Quer aprender Química de graduação de forma didática e aprofundada? Então, assine um dos cursos de Universidade da Química. Link na descrição. Finalmente, vamos falar um pouco sobre ressonância, mais especificamente sobre estruturas de ressonância. Mas antes de começar a aula, deixa eu dar alguns avisos. O primeiro, provavelmente essa aula vai ser bem demorada, mas o assunto aqui é bem importante. Então, se você não conseguir assistir a aula toda, pausa, assiste num outro momento. Mas isso daqui é fundamental para o seu entendimento de química, em especial química orgânica. Só que se você deixar para assistir a aula outro dia, aproveita, já dá o seu like logo, já se inscreve aqui no canal, não deixa para depois não, porque você pode esquecer. Segundo, quando a gente fala sobre ressonância dentro do ponto de vista químico, porque na física, ressonância pode ter um outro contexto. Então, dentro da química, quando nós falamos sobre ressonância, é um assunto muito amplo. Então, eu vou fazer com que essa aula seja mais completa possível, mas voltada para a aplicação de montar estruturas de ressonância e não necessariamente para a teoria da ressonância. Isso envolve, por exemplo, mecânica quântica. Eu acho que vai fugir um pouco do objetivo dessa aula. Dito isso, então, vamos lá. Vamos falar então um pouco sobre as estruturas de ressonância. Primeiro, o que são essas estruturas de ressonância? Isso daqui é uma forma de representar o que nós chamamos de deslocalização eletrônica. E que fique claro para vocês, a gente só fala sobre estruturas de ressonância dentro do formalismo da TLV. Porque, essencialmente, nós utilizamos duas teorias para explicar a ligação química. A primeira delas é a TLV, a teoria da ligação de valência, e a outra é a teoria do orbital molecular, a TOM. Essas teorias apresentam algumas diferenças, mas uma delas, a mais marcante, é que na TLV nós utilizamos orbitais localizados. Então, uma ligação química é representada por um orbital, ou mais especificamente por um par de orbitais ao longo de um eixo de ligação. Então, dentro da TLV, nós temos orbitais localizados. Dentro da TOM, nós temos orbitais deslocalizados. Então, a descrição eletrônica é diferente. E isso gera algumas diferenças entre essas teorias. Só que, como assunto específico nesse vídeo é a estrutura de ressonância, vamos deixar de lado a TOM, porque as estruturas de ressonância aparecem como uma espécie de correção a essa ideia central da TLV. Vamos pegar aqui o nosso exemplo mais famoso, que é o benzeno. Nós podemos representar o benzeno dessa forma, com 3 ligações simples e 3 ligações duplas. Como que isso aqui é representado dentro da TLV? Bom, cada um desses átomos de carbono apresenta hibridização sp2, e ele utiliza então 3 orbitais híbridos para fazer as ligações sigma. Então, olhando esse carbono, por exemplo, aqui nós temos uma ligação sigma, aqui nós temos outra ligação sigma, e nós temos uma outra ligação sigma com átomo de hidrogênio aqui, em um ângulo aproximadamente de 120 graus. Resta um orbital p não hibridizado que é perpendicular a esse plano. É esse orbital p que acaba interagindo com outro orbital p desse átomo de carbono, com a mesma descrição, para fazer a ligação π. Com isso, então, nós temos 3 ligações π, que dentro da TLV seriam ligações π localizadas. Então, aqui nós temos uma ligação π, aqui nós temos outra ligação π, e aqui outra ligação π. Isso daqui é a representação da superfície dos orbitais. É a sobreposição de um orbital p do carbono com outro orbital p do outro carbono. Mas isso gera um problema, porque o comprimento de ligação de uma ligação dupla e de uma ligação simples é diferente. Então, a estrutura do benzeno, olhando sob esse ponto de vista, deveria ser assim, o que nós chamamos de benzeno diamante, onde as ligações duplas são mais próximas e as ligações simples são mais alongadas. Só que não é isso que nós observamos. Do ponto de vista experimental, as ligações do benzeno, as 6 ligações que fazem o anel, são ligações iguais. O seu comprimento, inclusive, fica entre o comprimento de uma ligação dupla e o comprimento de uma ligação simples. Então a gente tem que explicar isso de alguma forma. E a TLV, com seu modelo de ligações localizadas, a princípio não seria capaz de descrever isso, ou pelo menos não seria capaz de descrever isso com uma única estrutura. Então, para representar o benzeno, nós não utilizamos essa única estrutura. Nós precisamos utilizar uma outra estrutura, onde as ligações duplas e ligações simples estão alternadas. Aqui antes era uma ligação simples, agora é uma ligação dupla. Nós dizemos que existe uma relação de ressonância entre essas duas estruturas, e que o benzeno, na verdade, não é essa estrutura e nem é essa estrutura. É a combinação das duas estruturas. Nós precisamos pensar nisso como se fossem estruturas sobrepostas. Com isso, a forma mais adequada de representar o benzeno seria uma estrutura mais ou menos como essa, onde esse pontilhado representa o caminho da deslocalização eletrônica.
Porque aqui nós tínhamos uma ligação π e aqui não temos mais. Aqui nós não temos uma ligação π e agora temos. Então é como se essa ligação dupla estivesse deslocalizada. É a partir desse conceito que surge essa representação do benzeno que vocês devem estar acostumados, com esse círculo aqui no meio, porque ele representa a deslocalização eletrônica. Isso daqui só pode ser discutido dentro do formalismo da TLV, porque dentro do formalismo da TOM não é necessário, uma vez que dentro da TOM a ligação química é representada por orbitais moleculares, e esses orbitais moleculares estão deslocalizados por toda a molécula. No caso do benzeno, nós temos esse orbital molecular, isso aqui é um único orbital, e aqui representa os elétrons deslocalizados por toda a estrutura do benzeno. Dentro, então, da discussão da teoria do orbital molecular, não há necessidade de utilizarmos estruturas de ressonância, porque os elétrons já estão deslocalizados. Acontece que, dentro da química orgânica tradicional, nós utilizamos muito mais a concepção da TLV, nós utilizamos muito mais a ideia de ligações localizadas, então é necessário, sim, aprender estruturas de ressonância. Eu, particularmente, tive muita dificuldade em aprender estruturas de ressonância. O primeiro contato foi na disciplina de Orgânica 1, e as primeiras aulas eu não entendi absolutamente nada. Um pouco antes da prova, acho que mais especificamente na aula antes da prova, eu consegui entender a lógica das estruturas de ressonância e aí depois ficou fácil. Eu sempre falo para os meus alunos, até você entender essa lógica, o negócio parece completamente conturbado, é complicado pra caramba. Mas depois que você entende a lógica, fica bem fácil. É igual a estequiometria. A primeira vez que você vê estequiometria pode parecer um bicho de 7 cabeças. Mas depois que você entende a lógica, fica fácil. O objetivo, então, dessa aula é que vocês entendam a lógica por trás da ressonância e, com base nisso, vocês venham aplicar em qualquer caso. Um outro exemplo onde a gente consegue identificar a ressonância seria no carbonato. Portanto, ressonância não é um privilégio apenas de moléculas orgânicas. Nós podemos representar o carbonato com essa estrutura de Lewis. Mais especificamente, precisamos colocar aqui os pares não ligantes. Entretanto, essa estrutura diz que existe uma ligação dupla carbono-oxigênio, e as demais são ligações simples. Mas as 3 ligações do carbonato têm o mesmo comprimento. Isso indica, portanto, que existe aqui deslocalização eletrônica. Eu posso representar o carbonato através dessa estrutura, mas eu preciso utilizar essa outra estrutura. E nessa estrutura, nós temos aqui a ligação dupla entre esse oxigênio e esse carbono. Só um detalhe, aqui não tem um dos pares não ligantes não, são só 2. Porém, essas 2 estruturas não são suficientes. Eu preciso, então, de uma terceira estrutura, onde a ligação dupla está aqui. De tal forma que, na média, a ligação dupla passa pelas 3 ligações. Isso indica, então, que existe uma deslocalização eletrônica. Porém, para representar adequadamente o carbonato, eu preciso, no mínimo, dessas 3 estruturas. Isso, de novo, é uma limitação da TLV, porque a TLV trabalha com o conceito de ligações localizadas. Mas com ligações localizadas, eu não consigo explicar corretamente nem o benzeno, nem o carbonato, nem uma série de outras moléculas. Uma forma mais adequada de representar o carbonato é utilizando apenas ligações simples carbono-oxigênio e uma segunda ligação pontilhada. Essa ligação pontilhada representa a deslocalização eletrônica. Então essa figura aqui ela meio que resume essas 3 outras estruturas. Nós chamamos isso de híbrido de ressonância. O benzeno com círculo no meio seria uma espécie de híbrido de ressonância. Nós podemos pensar que o híbrido de ressonância é o que de fato existe, embora seja mais cômodo representar as estruturas separadas. Para vocês terem uma ideia da relação entre as estruturas separadas e o híbrido de ressonância, tem uma história contada, se não me engano, do Alinger. Ele conta que um cavaleiro europeu acabou fazendo uma expedição na África e lá ele encontrou o que seria um monstro, mas esse monstro não existia na Europa. Ao voltar para a Europa, ele tenta descrever esse monstro. Então ele fala que esse monstro é a combinação de um dragão com um unicórnio. Bom, o monstro ao qual ele se referia não era nem o dragão nem o unicórnio, até porque o dragão não existe no mundo real, nem o unicórnio, mas o monstro de fato existia. E qual o monstro proveniente da união do dragão com o unicórnio? Precisamos pensar nos 2 juntos e daria o rinoceronte. O rinoceronte existe, mas o dragão e nem o unicórnio não. Se nós olharmos aqui o benzeno dessa forma seria o equivalente ao rinoceronte, ele existe. Mas essa forma que seria equivalente ao dragão e essa forma que seria equivalente ao unicórnio, ou vice-versa, não existem. Eu preciso pensar nas 2 formas juntas. Em uma variação dessa história, diz que o cavaleiro compara o rinoceronte como se ela junção do hipopótamo com o unicórnio. Embora gere a figura do rinoceronte de uma maneira mais fácil,
não vale porque o hipopótamo é uma espécie que existe de fato no mundo real. E aqui nós devemos considerar que as estruturas individuais não existem, apenas o híbrido de ressonância. Bom, pessoal, essa então é a ideia do híbrido de ressonância. Essa é a forma mais didática que eu encontrei para explicar a vocês, que não é a minha ideia, como disse, é do Alinger. Mas vamos dar uma olhada aqui nessas estruturas. Para esse caso específico do carbonato, nós temos essas 3 estruturas de ressonância, e elas são completamente equivalentes. Eu só estou mudando a posição da ligação dupla. Então eu posso dizer que para o híbrido de ressonância, essa estrutura aqui contribui com 1/3 da forma, essa daqui com 1/3 e essa daqui com 1/3. Cada uma contribui igualmente. Existem, entretanto, outras moléculas que podem fazer ressonância, mas as estruturas não são equivalentes. Aqui é o caso do N2O. No caso do N2O, nós temos essa estrutura aqui, e aqui, portanto, nós temos uma distribuição de elétrons. Nós podemos ter essa outra estrutura, que tem uma outra distribuição de elétrons, e nós temos essa daqui, que tem uma distribuição de elétrons diferente das 2 primeiras. São 3 estruturas de Lewis para representar o N2O. Nós temos aqui uma ressonância entre elas. Nós podemos, por exemplo, representar essa estrutura pela migração de um par de elétrons desse nitrogênio para essa ligação, e a densidade eletrônica dessa ligação se concentrando no oxigênio. Essa daqui, por sua vez, poderia ser montada a partir da migração dessa densidade eletrônica para a ligação nitrogênio-nitrogênio e a concentração dessa densidade eletrônica no átomo de oxigênio. Só que nesse caso, essas estruturas não são equivalentes. Eu consigo determinar a estrutura equivalente utilizando, por exemplo, carga formal, mas eu não vou explicar isso nessa aula. Nesse caso específico, a estrutura que mais contribui para o híbrido de ressonância é essa daqui. Existem alguns métodos computacionais que nos permitem quantificar o quanto que dessa estrutura aqui nós temos no híbrido de ressonância, mas também não vou apresentar aqui a vocês. O que eu quero deixar claro é que nós podemos ter estruturas equivalentes, como é o caso do benzeno e do carbonato, mas existem estruturas de ressonância que não são equivalentes, e nesse caso, elas não contribuem da mesma forma. Um aspecto que tem que ficar claro na nossa mente quando estudamos sobre ressonância é que a deslocalização eletrônica, a mudança na posição dos elétrons, ocorre através do sistema π. Se eu tiver, por exemplo, uma molécula e essa molécula não tiver átomos que possam contribuir para o sistema π, eu não tenho deslocalização eletrônica. E além disso, para que eu tenha um conhecimento mais adequado, mais aprofundado de ressonância, eu preciso conhecer previamente geometria molecular e hibridização. Então, se você não sabe nada de hibridização, não sabe nada de geometria molecular, é bom que você pause esse vídeo, não deixe de dar o seu like aqui, mas pause o vídeo, estude um pouco sobre geometria e hibridização, depois volte e continue a partir daqui. Vamos pegar aqui o nosso primeiro exemplo para trabalhar a deslocalização eletrônica, que é o chamado sistema Lila. O sistema Lila, na verdade, é um sistema como esse, onde nós temos uma ligação dupla e do lado nós temos um átomo de carbono. Essa espécie aqui não pode fazer ressonância, porém, a forma catiônica, a forma radicalar ou a forma aniônica, nós temos a possibilidade de deslocalização. Isso significa que existe migração de elétrons de uma região da molécula para outra região da molécula. E esse aqui é o caso mais simples de todos, afinal temos apenas 3 átomos de carbono. Como que a gente faz, então, a deslocalização eletrônica nesse caso? Vamos primeiro entender a questão da geometria. Aqui nós temos o cátion alila, e o que eu falar sobre o cátion alila vale para o radical e vale para o ânion. Nós temos aqui uma ligação dupla, esse átomo de carbono aqui é sp2, esse carbono é sp2, e esse carbono aqui que tem apenas 6 elétrons, esse carbono carbocátion, é sp2 também. Eu posso representar dessa forma, aqui eu já coloco os átomos de hidrogênio para ficar mais claro, porque aqui nós temos esse carbono fazendo 3 ligações, 2 aqui com hidrogênio e uma aqui. Essas ligações estão no plano, ele apresenta uma geometria triangular. Esse carbono sp2 também, e esse carbono sp2 também. Assim como qualquer carbono e qualquer átomo com hibridização sp2, ele apresenta uma estrutura triangular. Mas além disso, nós temos um outro orbital p com um elétron nesse átomo de carbono que está perpendicular ao plano da molécula. De acordo com conforme está desenhado aqui, ele estaria vindo para fora e para dentro. É a mesma coisa aqui. E esses orbitais p com um elétron se juntam e formam, portanto, uma ligação π. O orbital p desse átomo de carbono está vazio, mas ele está alinhado de forma adequada para interagir com os orbitais dessa ligação π. Deixa eu representar aqui na forma de esferas para mostrar a superfície dos orbitais.
Aqui nós temos, olhando de frente, a densidade da ligação π. Tem densidade sobre esse carbono e esse carbono. E aqui nós temos o que seria o orbital p vazio desse átomo de carbono. Se eu estivesse falando de um ânion, teria esse orbital p, só que ele estaria representando 2 elétrons. Se eu estivesse falando do radical, também teria esse orbital p, porém com um único elétron. Essa é a diferença entre o cátion, o ânion e o radical alila. Vamos olhar agora por um outro ângulo, vamos tentar olhar de perfil. Aqui nós conseguimos ver a sobreposição de 2 orbitais p, porque o orbital p tem exatamente esse formato. Então, quando 2 orbitais p se combinam, forma-se uma densidade com esse formato aqui. E aqui nós temos o orbital p vazio do carbono. Percebam que ele está alinhado com esses orbitais. Se nós combinarmos essas duas imagens, nós temos isso daqui. É possível existir, portanto, a sobreposição desse orbital, que tem 2 elétrons, com esse orbital vazio. E é por isso que existe a possibilidade de deslocalização eletrônica. Nós podemos imaginar que essas densidades eletrônicas se combinam e um desses elétrons, mais especificamente o elétron do carbono da ponta, ele acaba migrando para essa ligação carbono-carbono. Percebam, esse carbono aqui continua com seu elétron, esse carbono aqui tinha um orbital vazio, agora esse elétron vem para cá, nós temos 2 elétrons, fizemos, portanto, uma ligação dupla aqui, e esse carbono aqui perdeu um elétron. Se ele perde um elétron, ele fica com uma carga positiva. Como que a gente representa isso? Nós temos aqui o cátion alila, nós pegamos uma seta curva, e dizemos que essa densidade eletrônica migrou dessa ligação carbono-carbono para essa ligação carbono-carbono. O correto seria partir do centro da ligação para o centro da ligação. Com isso, eu estou indicando que 2 elétrons saíram daqui e vieram para cá. Um permanece no carbono central e o outro vem para fazer a ligação carbono-carbono. Só que, com isso, esse carbono perdeu um elétron. Se ele perde um elétron, ele fica com a carga positiva. Para indicar que existe ressonância, nós utilizamos essa seta aqui. Não vale a seta de equilíbrio, não. É essa seta que representa a ressonância. E nós precisamos colocar essas setas curvas para indicar a deslocalização. Na prática, eu quero dizer que essa carga positiva ela não está concentrada nesse carbono. Ela, na verdade, está distribuída entre esse carbono e esse carbono. E, além disso, essas ligações teriam o mesmo comprimento, porque existe uma deslocalização eletrônica sobre elas. É assim, então, que nós representamos a deslocalização eletrônica, as estruturas de ressonância para o cátion alila. Com um detalhe muito importante, sempre que nós representarmos deslocalização eletrônica, a seta tem que partir do elétron, é o elétron que se move. Então, se nós pegarmos aqui o cátion alila, nós vamos representar a seta saindo da densidade π e indo para a ligação carbono-carbono. Então, a seta parte dos elétrons. Com isso, nós formamos aqui a outra estrutura. Quando eu tenho o ânion, o que acontece? Agora, quem migra é a carga negativa. Esse carbono aqui tem um orbital que está direcionado aos orbitais da ligação π, e esse orbital tem 2 elétrons. E como ocorre, então, deslocalização eletrônica? Essa densidade, que na verdade representa 2 elétrons, ela migra desse carbono e vem para a ligação carbono-carbono. Na prática, nós estamos pegando um elétron desse carbono, que tem um elétron a mais, e estamos doando para esse carbono aqui. Não tome a palavra doação como sendo uma ligação iônica, mas na verdade um desses elétrons está vindo para esse carbono. Mas esse carbono já tem 8 elétrons, ele não pode ficar com 9. Para que isso aconteça, ele vai ter que romper essa ligação. E ao romper essa ligação, nós dizemos que essa densidade eletrônica agora vai ficar concentrada nesse átomo de carbono. Os 2 elétrons que estão aqui saem da ligação π e ficam sobre esse átomo de carbono. Esse elétron aqui já pertence a esse átomo de carbono. Esse outro elétron aqui não. Então esse átomo de carbono tem um elétron a mais. E esse átomo de carbono aqui tem um elétron a menos. Só que ele ganhou um elétron desse outro átomo de carbono. Então ele fica neutro. É possível, então, nós formarmos aqui uma ligação dupla, sendo que agora a carga negativa fica nesse átomo de carbono. Qual o significado disso? Significa que essa carga negativa está deslocalizada sobre esse carbono e sobre esse carbono. Com o radical também é possível, só que com o radical nós utilizamos uma seta especial. Nós dizemos que esse único elétron vem para a ligação com essa meia seta. Na verdade, uma seta a princípio teria essas 2 pontas, aqui nós representamos com uma única ponta. E aqui nós dizemos que essa ligação dupla é rompida.
Aqui nós temos um elétron desse carbono e um elétron desse carbono. O elétron desse carbono vem fazer uma ligação dupla com esse outro elétron aqui, enquanto que o outro elétron vai ficar sobre esse átomo de carbono. Com isso, o radical mudou de posição. Nos 3 casos, nós temos a mudança de posição ou da carga positiva, ou da carga negativa, ou do elétron desemparelhado. E com isso, nós temos a chamada deslocalização eletrônica. E por que isso é importante? Porque nunca é bom nós termos cargas isoladas. Portanto, se eu consigo deslocalizar essa carga, eu consigo estabilizar a molécula. É como se essa carga positiva ficasse 50% sobre esse carbono e 50% sobre esse carbono. A mesma coisa vale para a carga negativa ou para o radical, e isso acaba estabilizando a molécula. Então, o grande objetivo da deslocalização eletrônica, assumindo que a TLV é a forma correta de se representar as moléculas, é que, através da deslocalização eletrônica, nós geramos uma estrutura mais estável, nós conseguimos dispersar melhor a carga e, com isso, estabilizar uma determinada estrutura. Ou então é meramente para explicar uma observação estrutural, como o caso do benzeno, onde nós não temos cargas isoladas. Agora, o caso que mais preocupa os alunos normalmente é quando o sistema apresenta um anel aromático, porque no caso do anel aromático nós temos mais de 2 estruturas de ressonância. Por exemplo, o próprio anel aromático, sem nenhum substituinte nem nada, ele apresenta essa forma e apresenta essa forma. E como que eu demonstro a relação entre elas? Bom, nesse caso, essa ligação dupla veio para cá, essa veio para cá e essa veio para cá. Esse movimento tem que ser consertado, tem que acontecer ao mesmo tempo. Com isso, eu represento, então, essa outra estrutura. Porém, existem alguns casos mais complicados, onde nós temos alguns substituintes e esses substituintes apresentam carga, como, por exemplo, esse carbocátion benzílico, aqui nós temos esse fenolato e aqui nós temos a anilina. Aqui nós não temos carga resultante, mas esse par não ligante aqui, ele pode fazer ressonância. Assim como essa carga negativa pode fazer ressonância com o anel, e essa carga positiva pode fazer ressonância com o anel. Como que eu sei disso apenas de olhar? Porque aqui eu tenho uma ligação dupla, portanto um carbono sp2, e do lado eu tenho um átomo de carbono com uma carga positiva, com uma carga negativa. Seja como for, eu tenho também um átomo de carbono que tem um orbital alinhado, um orbital com a geometria adequada para promover a sobreposição. Então, geralmente, quando nós temos ressonância, é quando nós temos uma ligação dupla e do lado nós temos um átomo de carbono, por exemplo, com uma carga positiva, ou um átomo de carbono com uma carga negativa. Ou então eu posso ter um átomo que tenha pares de elétrons não ligantes, e nesse caso, os pares de elétrons têm que estar alinhados com a ligação dupla. Por exemplo, no caso aqui da anilina, formalmente, esse átomo de nitrogênio seria sp3. Então, ele teria uma geometria tetraédrica. Aqui nós temos 3 ligações e aqui nós teríamos um outro orbital que representaria o par de elétrons não ligantes. Esse outro orbital está alinhado com os orbitais do sistema π e, portanto, existe a possibilidade de ressonância. Porém, uma vez que nós temos a anilina, por exemplo, esse nitrogênio ele tem muito mais um caráter sp2. Isso aqui é muito mais uma estrutura plana, exatamente para favorecer a deslocalização eletrônica. A mesma coisa valeria com carbônio. Se eu tivesse aqui um átomo de carbono com 2 átomos de hidrogênio e uma carga negativa sobre ele, essa carga negativa é porque ele tem um elétron a mais. Seria completamente equivalente a esses 2 elétrons não ligantes do nitrogênio. O carbônio, a princípio, é sp3. Entretanto, quando está ligado ao anel aromático, ele assume uma estrutura plana. Ele assume um caráter sp2, o que favorece o processo de deslocalização. E como que a gente representa a deslocalização eletrônica nesses casos? Vamos ver os 3 casos. Vamos lá. Primeiro aqui com o carbocátion. A densidade eletrônica vai migrar para a ligação carbono-carbono. Então essa daqui é a primeira etapa. Isso aqui, pessoal, serve de padrão para qualquer carga positiva que estiver aqui. Com isso, nós temos a formação de uma ligação dupla aqui, mas esse carbono ele acaba perdendo um elétron. Então esse carbono fica com uma carga positiva sobre ele. Essa carga positiva ela vai percorrer todo o anel. Agora nós temos uma carga positiva, uma ligação simples e uma ligação dupla. Muito parecido com o cátion alila, pelo menos esse pedacinho aqui. Isso significa que essa densidade eletrônica vai sair daqui e vai vir para a ligação carbono-carbono. Então a carga positiva vai ficar aqui embaixo. Aqui também nós temos esse pedaço que é muito parecido com o cátion alila.
Então, essa densidade eletrônica migra para a ligação carbono-carbono e a carga positiva fica aqui. A última estrutura seria essa densidade eletrônica vindo para a ligação carbono-carbono e a carga positiva voltando para o carbono original. Percebo que essa estrutura é completamente equivalente a essa, mas elas não são iguais, porque o anel agora tem as ligações duplas em posições alternadas. Então eu consigo representar a deslocalização eletrônica desse cátion com 5 estruturas de ressonância. 5 estruturas de ressonância que não são equivalentes, mas que eu consigo utilizar para representar. É como se essa carga positiva ela não estivesse concentrada nesse carbono, mas ela estivesse deslocalizada também para o anel aromático. Com a carga negativa do oxigênio, eu consigo fazer a mesma coisa. Esse oxigênio tem um orbital com par de elétrons que pode interagir com o anel aromático. Os químicos orgânicos fazem questão de representar os pares não ligantes. É importante nessas horas. Então, um desses pares aqui vem para a ligação oxigênio-carbono, só que nesse caso, eu tenho que utilizar sempre 2 setas quando trabalham com ânions. Porque a densidade veio para cá, esse carbono ficaria com um elétron a mais, ficaria com 9 elétrons. Isso não pode acontecer. Então, essa densidade vem e se concentra nesse átomo de carbono. Com isso, nós temos uma carga negativa aqui. E continua. Agora, esses 2 elétrons dessa carga negativa vêm para essa ligação carbono-carbono e, para isso, essa densidade tem que se concentrar nesse carbono, ou seja, um elétron desse carbono tem que vir para esse outro carbono aqui. Formamos essa outra estrutura com a carga negativa nessa posição. Então, isso aqui representa 2 elétrons sobre esse carbono. Ele migra para essa ligação carbono-carbono, essa densidade se concentra nesse, formamos uma carga negativa aqui. E, por fim, essa carga negativa, ela migra para essa ligação carbono-carbono, e aqui nós temos a densidade voltando para o oxigênio. Voltamos, então, a ter uma estrutura que é equivalente à primeira, porém diferente. No caso da anilina, nós não temos carga, mas esse par de elétrons não ligante funciona como se fosse uma carga negativa. Se nós tivéssemos um carbônio, por exemplo, teríamos um carbono com um par de elétrons sobre ele. Então, ele também pode fazer ressonância. Esse par de elétrons vem para a ligação nitrogênio-carbono e essa densidade aqui se concentra no carbono. Com isso, nós temos essa estrutura com a carga negativa aqui. Percebam, a estrutura original é neutra, então todas as estruturas de ressonância têm que ser neutras. Esse nitrogênio aqui que perdeu um elétron para o carbono fica com uma carga positiva e aqui o elétron se concentra nesse carbono, fica com uma carga negativa. De tal forma que o somatório vai me dar uma estrutura neutra. Aqui nós temos uma estrutura inicial negativa e todas as estruturas são negativas. Aqui nós temos uma estrutura positiva e todas as outras estruturas são positivas. Mas continuando, essa carga negativa vem para cá, essa densidade se concentra nesse carbono. Então essa carga negativa agora vem para essa ligação carbono-carbono. Essa ligação se concentra nesse carbono, temos essa outra estrutura. E aqui nós restauramos uma estrutura parecida com a original. Da mesma forma como nós fizemos para o sistema Lila, seja com a carga positiva, seja com a carga negativa. Isso daqui, pessoal, é importantíssimo quando você estuda química orgânica. Não tem como você avançar em química orgânica, eu diria, não tem como você avançar em química sem entender completamente as estruturas de ressonância. Mesmo que você utilize apenas a teoria do orbital molecular, que a princípio não precisa de estruturas de ressonância. Mas toda a descrição que nós temos ainda é baseada em estruturas de ressonância. A gente pode melhorar isso. Nós podemos ter agora um anel aromático, só que esse anel aromático tem alguns substituintes. Vamos pegar aqui 2 exemplos. Temos agora esse cátion benzila com um átomo de cloro aqui, especificamente nessa posição. Nós já sabemos fazer as estruturas. Então, essa densidade vem para essa ligação carbono-carbono, carga positiva vai ficar aqui. Essa densidade vem para a ligação carbono-carbono. Quando eu tenho um cátion, eu utilizo uma única seta. E essa carga positiva vai ficar aqui. E agora existe uma diferença bem interessante. O cloro apresenta pares de elétrons não ligantes. E um desses pares pode, então, sobrepor sua densidade eletrônica com essa carga positiva. Nós temos agora uma nova estrutura de ressonância que envolve o cloro. Bom, essa nova estrutura de ressonância indica que eu tenho uma maior dispersão da carga, portanto, uma estrutura mais estável. Bom, a ressonância continua, nós podemos imaginar uma estrutura direta, onde essa densidade eletrônica vem para a ligação carbono-carbono, e aqui essa densidade se concentra nesse carbono,
voltamos então para uma estrutura assim, com a carga positiva aqui. Ou, se vocês preferirem, imaginem que essa estrutura de ressonância volta para essa forma e essa forma avança para essa, como nós vimos na tela anterior. Seja como for, nós temos uma estrutura a mais. E essa densidade agora vem para essa ligação carbono-carbono, formamos então a última estrutura. O que antes então nós representávamos com 5 estruturas, agora nós representamos com 6. A carga está mais dispersa. Então o cloro nessa posição consegue estabilizar mais essa carga positiva. Se ele estivesse na posição orto, percebam, a carga positiva aparece aqui também. Nós teríamos uma estrutura similar. E se nós tivéssemos o cloro na posição para e orto, nós teríamos uma outra estrutura de ressonância, uma 7ª estrutura. E se nós tivéssemos um outro átomo de carbono aqui, de cloro, nós teríamos mais uma outra estrutura. Se ele aparecer na posição meta, bom, aí ele não influencia em termos de ressonância, porque a carga positiva não aparece na posição meta. Isso aqui é muito importante quando você for estudar, por exemplo, reações envolvendo compostos aromáticos. Mais um exemplo. Agora, ao invés do cloro, nós temos o grupo nitro. O grupo nitro apresenta o nitrogênio fazendo 4 ligações. Já tem uma carga positiva sobre o nitrogênio. Nós falamos que ele é um grupo retirador de densidade eletrônica. Então, se nós fizermos as estruturas, essa densidade vem para cá, a carga positiva fica aqui, essa densidade vem para cá, a carga positiva fica aqui. Essa estrutura de ressonância ela não é boa, porque aqui nós temos uma carga positiva do lado de uma carga positiva. É como se essa estrutura aqui ela não contribuísse para estabilizar a molécula. Nós nem a consideramos, a energia dela é muito elevada. Na prática, nós temos logo em seguida essa outra estrutura, porque essa daqui não contribui com quase nada, e a partir daqui nós conseguimos restaurar a condição original. Então nós podemos dizer que no caso do grupo nitro, efetivamente nós temos apenas 4 estruturas de ressonância. O grupo nitro na posição para, ele desestabiliza muito essa molécula. E se eu tiver um grupo nitro na posição orto e para, eu vou cancelar mais uma estrutura. E se nós tivermos 3 grupos nitros, a molécula fica muito estável. Isso aqui gera várias consequências. Quanto mais estruturas nós temos, mais estável será a molécula. Quanto menos, menos estável será a molécula. Se fosse o contrário agora, se fosse um carbânion, teria uma carga negativa circulando no anel. E no caso da carga negativa, o cloro nessa posição não iria ajudar muito. Mas o nitro ajudaria, porque a carga negativa poderia fazer agora ressonância com o grupo nitro. Então, na hora de montar a estrutura de ressonância, vocês têm que ter essa visão. Se tem uma carga do lado de uma ligação dupla, é possível ter a migração eletrônica e com isso nós teremos uma nova estrutura de ressonância. Como último exemplo para essa aula, que ficou bem grande já, nós temos o caso da anilina. Esse par de elétrons aqui, ele participa da ressonância? Não, ele não participa. Por quê? Esse átomo de nitrogênio está fazendo uma ligação dupla. Então, o nitrogênio sp2. Se ele é sp2, ele tem 3 orbitais híbridos sp2, que estão no mesmo plano. Aqui nós temos um para fazer essa ligação sigma, outro para fazer essa ligação sigma, e esse par de elétrons está em um orbital desses, está em um orbital híbrido. Ele está no mesmo plano dessas ligações sigmas. Ele é perpendicular ao orbital P que é utilizado para fazer essa ligação dupla. Se nós olharmos aqui o sistema π é representado dessa forma. E o orbital que representa esse par de elétrons não ligantes está direcionado neste sentido. Percebam, ele não faz parte do sistema π. Se nós olharmos de frente, aqui nós temos o sistema π e perpendicular a ele nós temos esse orbital. Então esse orbital aqui está livre. A piridina, portanto, é uma base de Lewis relativamente forte. Ela pode doar esse par de elétrons sem problema nenhum. Agora, quando nós comparamos com o π-Hol, que a princípio seria uma molécula parecida, nós temos o nitrogênio também com um par de elétrons. Só que agora é diferente. Esse par de elétrons aqui faz parte do sistema π. Você pode pensar, por exemplo, que esse nitrogênio originalmente é sp3. Então ele tem uma hibridização tetraédrica, aliás, uma geometria tetraédrica, e esse par de elétrons estaria apontando para cima, no mesmo sentido dos orbitais p. Na prática, ele não é sp3, ele assume um caráter sp2, porque esse par de elétrons, por estar exatamente direcionado ao sistema π, ele entra no sistema π, ele entra no processo de deslocalização eletrônica. Então, ele faz parte da ressonância.
Ele não está apontando para uma direção isolada, ele está deslocalizado ao longo da molécula. Isso faz com que, por exemplo, o pirrol seja uma base de Lewis muito mais fraca do que a piridina, porque a piridina apresenta esse par de elétrons pronto para fazer ligação, pronto para ser doado. O pirrol tem seu par de elétrons participando da deslocalização eletrônica, deslocalizado sobre os outros átomos. Bom, pessoal, era isso então que eu queria falar com vocês. Eu espero que tenham gostado da aula. Se gostaram, por favor, dê o seu like, não custa nada. Se inscreva no Universidade da Química, compartilhe essa aula com seus colegas. E se você gostou dessa metodologia de ensino, achou que a aula foi útil, quiser aprender mais sobre química orgânica, a Universidade da Química tem um curso completo sobre química orgânica. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Tem praticamente todos os assuntos abordados no seu curso de química orgânica, em alguns casos, até mais do que você aprende na sua universidade. Eu tenho certeza que o curso vai ajudar bastante. Não apenas química orgânica, tem um curso também de química inorgânica, química geral. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu tenho certeza que ele vai ajudar a melhorar bastante o seu rendimento ou então a conseguir uma vaga no concurso público. Tá ok, pessoal? Muito obrigado mesmo e até a próxima.